Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez, aqui estamos para ver os números que são usados na Bíblia, especialmente o número 7, como são usados. Agora temos estado a ver sobre as 7 cartas que João escreveu às igrejas da Ásia Menor. Vamos ver, como eu costumo fazer sempre. Peço desculpa a este que isto é o coisa, como é que se diz, o mail que eu tenho recebido, os mails que eu tenho recebido. Mas continuando, o número 7. Alguns não mediram esforços para encontrar um significado místico ou simbólico por detrás dos números na Bíblia. Isso levou a um exagero, pois esses esforços podem acarretar conclusões ridículas. Mas vale a pena observar a similaridade entre certos usos de determinado número, como o número 7. Quantos outros números usados em muitas circunstâncias são 3, 12 e 40. Já vimos que o 7 foi usado em diversas maneiras e em conjunto também com o 3, 12 e 40. Agora, amados, temos estado a ver as 7 igrejas, que são os retratos de hoje em dia, como eu costumo dizer. E esta de hoje é daquelas igrejas que também muitas vezes podemos ver que não me falta nada, tenho tudo. E muitas vezes são tão pobres em espírito, tão pobres em adoração, tão pobres em amor, tão pobres em tanta coisa, pois as coisas que eles têm materialmente os deixa tão empobrecidos em tanta coisa. Enquanto as igrejas mais humildes são as igrejas que prosperam, na minha opinião, atenção, que prosperam mais em termos de amor, carinho e etc. Do que vale ter uma igreja tão grande ou tão maravilhosa, com tudo ali ao pormenor, e ter materialmente tanta coisa, prosperar tanto, se não houver amor, carinho, adoração, oração, do que é que isso adianta? Se não tivermos estas coisas. Vamos ver que é em Apocalipse 2, do versículo 8 ao versículo 11, e diz assim a palavra: segunda carta à igreja de Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz ao primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas que coisas hás de... Peço desculpa, não era esta. Era outra igreja. Peço desculpa, estava a fazer confusão. Nada temas das que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer receberá o dano da segunda morte. O que não vencer, peço desculpa. Amados, se formos a ver então, afinal, falei e não falei mal. As igrejas grandes podem ser assim, mas uma igreja humilde é como esta, que aqui está. Pode ser tentada, pode ser, mas nunca será abalada, porque está sempre em contato com Deus. E por 10 dias foi ali. O diabo lançou-os na prisão. Se calhar alguns ficaram a pensar: e agora? Mas se calhar guardaram a sua fé. Guardemos a nossa fé, para que possamos combater um bom combate.
para que cheguemos ao fim e possamos ter a coroa da vida. Algo que não, como aqui diz, quando Jesus disse isto já sabia. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer é porque Jesus já sabia que todos eles que iam ser presos iam guardar a sua fé, iam permanecer ali firmes. Eu vou ser preso, mas não vou negar a minha fé. Sei que Jesus está comigo e não vou me deixar ir por aquilo que o inimigo me possa fazer, porque Jesus não me vai deixar cair nas suas mãos. E ali Jesus disse: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte. Mas aqueles que por vezes, por coisas materiais, se deixam sufocar, o que é que lhes acontecerá? Não receberão o dano da segunda morte? Ou receberão? Pois preferem agradar antes a homens ao invés de agradar a Deus. Preferem agradar a este e àquele ao invés de agradar a Deus. Receberão o dano da segunda morte ou não? Só Deus o sabe. Só Jesus mandou escrever estas cartas. Só Ele o pode dizer. Mas o conselho Ele dá. E está de pé até hoje. Lembra depois de onde caíste. E arrepende-te. E volta ao primeiro amor. Ele dá o conselho. Cabe a nós seguir ou não. Segunda carta nas 7 igrejas e das 7 cartas às 7 igrejas. O número 7 foi usado mais uma vez. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Senhor e Pai, obrigado por tudo que tens feito e ainda vais fazer. Continua connosco, nos ajudando e nos abençoando. Perdoa as nossas fraquezas e iniquidades. Continua connosco e ajuda-nos a cada dia. Continua connosco mesmo que o inimigo nos lance numa prisão. Mas que até, mesmo numa prisão, até se os presos não quiserem aceitar a tua palavra, que até nas grades, ou até mesmo às pessoas piores que a gente possa evangelizar, dá-nos essa ousadia. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E lembra-te, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mas o que não vencer fica para meditação. O que não vencer, como será? Não tentes agradar ao homem. Porque não é ao homem que tu tens que agradar. Agrada a Deus, porque é Ele que te deu a vida. Foi Ele que te deu uma nova vida, um novo testamento. Lembra-te disso. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.